E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Matemática em 20 Minutos. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre frações, que é um assunto aí bem importante que mais uma vez está presente praticamente em quase todos os cálculos aí. A maioria deles vai ter algum envolvimento com frações. Então é importante entender o básico sobre o que elas são e como elas funcionam. Então, sem enrolar, basicamente frações são partes de uma coisa. Você pode imaginar, por exemplo, uma fruta, uma maçã. Se você come meia maçã, você está comendo uma fração dela. Frações são partes de números. São uma outra forma de escrever sobre eles. As frações, elas são escritas geralmente na forma de uma divisão. Por exemplo, 2/4, que usando aí a simplificação que você divide em cima e embaixo pelo, pelo mesmo número, no caso 2 seria 1/2, que é meio, 50%, no caso da metade da maçã. Elas também podem ser representações de números inteiros, por exemplo, 1. 1 é um número inteiro. 1 é igual a qualquer número dividido por ele mesmo. É uma fração, uma outra forma de representar um número inteiro. É, Uma coisa que é importante entender para você poder ter uma facilidade na hora de desenvolver cálculos são as operações com as frações, ou seja, multiplicação, divisão, soma e subtração. Basicamente, quando você encontra uma situação em que você tem que fazer uma multiplicação de frações, você só tem que multiplicar as partes de cima da fração pela outra parte equivalente e a de baixo pela de baixo. Então, por exemplo, você tem 1/2 vezes 1/2. Uma multiplicação de frações. Você vai fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Ou seja, numerador vezes numerador e denominador vezes o denominador. Nesse caso, 1 vezes 1 é 1, 2/2 é 4. É bem simples. Basicamente é só fazer a multiplicação do de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Agora, existem também os casos em que você tem que fazer uma divisão de frações. Imagine que você tem 1/1, ou seja, é o número inteiro, e você vai dividir esse número, essa fração, por 1/2. Sendo que essa barra que você coloca aqui representa a divisão, no caso. Se você quisesse colocar 1/1 sobre 1/2, também poderia. Como funciona? O ideal é transformar essa divisão em uma multiplicação. Como você faz isso? Como eu disse anteriormente, escrever 1/1 barra 1/2 é a mesma coisa que escrever dessa forma. 1/1 dividido por 1/2. Como você vai resolver isso? Você pode colocar assim. 1/1 é 1/1 vezes 2/1. Você inverte a fração que está dividindo a primeira fração. A fração, você escreve ela ao contrário. Então, 1/1 vezes 2/1, que é o inverso da de baixo. E aí você realiza a multiplicação como dito anteriormente. Aqui ficou apertado, mas ficaria o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, a resposta é 2. Ou seja, 1/1, ou seja, um número inteiro dividido por meio, o resultado é 2, tá certo? Faz sentido. Basicamente, multiplicação e divisão de frações nada mais envolve do que isso. Quanto às outras operações, você vai ter soma e subtração. Suponha que você tenha que somar meio mais 3/4.
Em soma e subtração, ela só pode ser feita Você não pode simplesmente somar a parte de cima com a parte de cima e a de baixo vezes a de baixo. Isso não pode. Por quê? Porque o denominador, que é o número que fica embaixo das frações, eles têm que ser iguais. Senão não faz sentido, senão o resultado não está certo. Nesse caso, 4 e 2 não são o mesmo número. Então você tem que transformar eles em frações de mesma base, para que fique assim. Como você faz isso? Você usa a técnica do mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum permite que você calcule um número que seja, como o próprio nome diz, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, o 2 e o 4. O jeito com que esse cálculo é realizado, você basicamente escreve assim, 2, vírgula, e o segundo número, que você quer achar o mínimo múltiplo comum entre os dois. Passa-se um traço no meio e você começa a colocar aqui do lado direito desse traço números que vão dividindo esses dois números. Qual o primeiro número que você pode começar nesse caso? O próprio 2. 2 divide 2 e 2 divide 4. Então você põe 2 aqui. Aí você faz a continha. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. O objetivo é que no final fique 1,1. Você deixa a divisão retorne o resultado 1 desse lado. Outra vez, ficou 1 e 2. Por quem que eu vou dividir agora? Por 2 de novo. Então você permanece com 1 aqui e divide 2 por 2, que dá 1. Aqui já ficou 1,1, ou seja, acabou a continha. O que você faz agora? Você faz a multiplicação entre esses dois números da lateral direita aqui. 2 vezes 2 dá 4. O seu mínimo múltiplo comum é 4. Assim você percebe que as duas frações vão ter a mesma base agora. O segundo passo do MMC é o seguinte, você não pode simplesmente colocar o 4 aqui e somar 1 mais 3, 4 sobre 4, a resposta é 1. Não, isso não está correto. O que você faz? Você pega o número que você achou aqui, no caso 4, e você vai dividir pelo número de baixo, e o resultado dessa conta você vai multiplicar pelo número de cima. Então, a gente faz assim, 4 dividido por 2 dá 2. 2 você multiplica por 1. 2 vezes 1, 2. Isso para a primeira fração. Agora você coloca o mais e começa a fazer o mesmo procedimento, agora com a segunda fração. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Agora sim você pode terminar o seu cálculo. Deixa eu apagar aqui a continha do MMC para a gente poder ter mais espaço. Agora basicamente é só resolver. 3 mais 2, 5. E o 4 você mantém. A resposta é essa. 5 quartos. Aqui dá para escrever 5 quartos de outra forma. É uma coisa que eu pretendo fazer um vídeo mais para frente, que é falar sobre números mistos. Reparem que o 4, 5 dividido por 4, se você fizer essa divisão de cabeça, você obviamente vai saber que é um número um pouco maior que 1. Porque 4 cabe pelo menos uma vez dentro de 5. Então você teria 1 inteiro e 1 quarto. Mas isso é assunto para outra aula. Um conceito que eu acho bastante interessante de explicar sobre mínimo múltiplo comum, no caso do que foi feito aqui, é que vocês entendam o significado que o próprio nome tem, que é o mínimo múltiplo comum. Caso você não se lembre de fazer o procedimento que a gente tinha feito aqui do lado direito, de colocar o tracinho e fazer a divisão. Como o próprio nome diz, ele é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor número que os dois números de baixo da fração vão atingir conforme eles forem se somando. Então, você vai somando 2, no caso, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, até que ele chegue num número que bata com quando a gente vai somando 4. 4 mais 4 mais 4. O que eu quero dizer é assim. Deixa eu mostrar aqui.
Nós fizemos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. O MMC deu 4. Por quê? Porque se você for somando 2, 2 não é igual a 4. Mas aí você soma mais um 2, deu 4. 4 já é igual a 4, que é o que era o denominador da outra fração aqui. Ou seja, o 4 você não precisa somar nada, porque o próprio 4 já é o mínimo múltiplo comum entre os dois. Eles não precisam somar mais uma vez o 4, entende? Então você já tem aqui os dois aqui de forma igual. Então basicamente esse é o conceito do mínimo múltiplo comum. É o menor número que somados a eles mesmos, uma hora vão ser iguais entre as duas equações. Então basicamente é isso que eu queria deixar explicado aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar um like aí para ajudar o canal, compartilhar com os amigos e deixar alguma dúvida aí nos comentários que vocês possam ter ficado. Então vou ficando por aqui e é isso aí, até mais.